boa tarde para você. Olá, você, usuário do Facebook, que está conectado aí com a gente no facebook.com/BNC. Seja bem-vindo a essa live com as principais notícias do Em Resumo desta quinta-feira, dia 6 de abril. A gente primeiro te convida aí para curtir e compartilhar a nossa página e também para convidar teus amigos aí para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia, né? A gente vai começar falando de trânsito, porque o trânsito hoje está complicado, tem aquela situação da Torquato Tapajoara que a gente vai ver ainda no programa, mas vamos começar mostrando a Pedro Teixeira, trânsito complicado por lá, aqui é mais ou menos em frente ao La Salle, né? A velocidade média do motorista é de 16 km por hora. A gente vai seguir porque sempre tem esse trecho aqui, já nas proximidades da Arena da Amazônia, ali já perto da Constantino Nery, engarrafamento parado. Vamos ver quanto é que está a velocidade máxima em 6 km. Vamos ver como é que está Constantino, para o motorista ficar ligado e sair desse caminho congestionado. Está congestionado também, viu? Essa é a Constantino Nery. 33, tá fluindo, tá laranja na verdade. Quando tá laranja, você já sabe que o trânsito tá mais ou menos, dá para caminhar. Vamos aqui na região da Djalma Batista, próximo ao shopping, meio aqui, ó. Não tá mostrando aqui onde está vermelho. Djalma Batista, 20 km por hora é a máxima do que o motorista consegue chegar ali na região do shopping, né? A gente tem informação atualizada da Constantino. E engarrafamento, 5 km é a média de velocidade do motorista. Então o sentido centro-bairro. Então você, motorista, que tá prestes aí, você que está no tablet, você que está saindo de casa e precisa passar pela Constantino, evite passar por esse caminho, porque está complicado tanto a Constantino quanto a Djalma. Agora são 6 horas e 25 minutos, então tenta desviar desse caminho aí. Já a gente traz mais informações do trânsito. Agora a gente vai falar com Brasília, Carlos Eduardo Matos, direto da capital federal, porque a BR-319 tem sido aí, digamos assim, o motivo para discórdia entre o ex-ministro Alfredo Nascimento e o presidente Michel Temer. Carlos Eduardo Matos, de Brasília, tem as informações. Cadu, boa noite para você. Conta pra gente por que tanta discussão, hein? Boa noite, Daniel. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham do BNC ao vivo, BNC Amazonas. Daniel, essa situação, a bancada do Amazonas, aos poucos vem mostrando que está deixando o presidente Michel Temer de lado. Michel Temer, da mesma forma como outros políticos de todo o Brasil, de vários estados, também estão abandonando esse barco, que é o Michel Temer. Os parlamentares do Amazonas estão fazendo isso bem aos poucos. E um deles é o deputado federal Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas. Por quê? Ontem tivemos uma entrevista com ele, com exclusividade para o BNC, e ele afirmou que não acredita mais nas promessas do presidente Michel Temer no quesito BR-319. Segundo ele, já conversou com o presidente 2 vezes, 2 promessas foram feitas, uma delas que disse que até o fim do mandato ele concluiria as obras da BR-319. Ele disse para nós que ele não acredita nisso mais. E ainda deu uma dica: para resolver o problema da BR-319, o presidente Michel Temer vai ter que assinar um decreto ou mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional, dizendo que todas as estradas, as rodovias brasileiras implementadas não necessitarão de licença ambiental. Com isso, com esse decreto ou com essa medida provisória aprovada, significaria que não haveria mais os conflitos ambientais administrativos que a BR-319 enfrenta para colocar as máquinas para concluir as obras. Então, é um caminho que o presidente não tem seguido e que o ex-ministro Alfredo Nascimento, que conhece a situação por dentro do Ministério dos Transportes, ele sabe que esse é o único caminho e falou isso para a gente, mas acredita que o presidente Michel Temer não vai seguir o caminho dado pelo Alfredo Nascimento. Então a gente segue, é provável que a bancada do Amazonas, por conta disso, por conta das promessas que o Michel Temer fez e que não cumpriu, aos poucos a bancada do Amazonas vai saindo desse barco que é a atual presidência da República. Daniel. Tá certo então, Cadu. Obrigado pelas informações. Boa noite, viu? Até amanhã. Um abraço, Daniel. Um abraço a todos aí da BNC.
Portanto, está aí a informação do Carlos Eduardo Matos. A gente reitera aí que essa entrevista exclusiva que o senador, o deputado Alfredo Nascimento fez, está lá em bncamazonas.com.br, tem vídeo para você ir lá e conferir. Agora vamos falar de trânsito. Mas antes do trânsito a gente vai falar da reforma da Previdência, porque hoje o governo Temer recuou da proposta. A gente noticiou ontem no BNC que há uma forte resistência, inclusive da Câmara dos Deputados, em relação a essa proposta do governo Temer em aprovar da maneira como está a reforma da Previdência. As centrais sindicais criticam, a CNBB também, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também faz duras críticas a essa proposta, que aumenta inclusive a idade para aposentadoria, né? E aí o governo Temer recuou hoje, mas o presidente Michel Temer disse agora no final da tarde que as medidas aceita negociar com o Congresso e disse que não é bem recuo, não. Os detalhes todos em bncamazonas.com.br, você tem essa informação também lá de Brasília. A gente vai falar agora sim, a gente fala de trânsito para você motorista, 6 horas e 32 minutos. A gente vai falar de sempre tem problemas, né? Avenida Rio Negro, ali nas proximidades aqui da Bola do Eldorado, 5 quilômetros, aquela região que sempre tem congestionamento por lá, pode evitar, né? A gente continua no sentido de quem vai para o Parque 10. Avenida Carlota Joaquina, 10 quilômetros, é aquela região ali, se você sai da João Batista e segue pelo Eldorado, né? Você tem que seguir por essas duas avenidas, o trânsito é complicado por lá. E também na Ivanete Machado, essa avenida, 5 quilômetros, toda aquela região ali do Eldorado também tem problemas. Então desvie, fique atento aí, você que está no tablet, no celular, então está prestes a sair de casa, está conferindo o resumo, fique ligado porque essas avenidas estão bem complicadas. A gente volta com informações do trânsito ainda nesta edição. Agora a gente vai para as notícias de Roraima, bncroraima.com.br. Você, amigo de Roraima, muito obrigado pela audiência. A gente vai ter notícia do seu estado agora com o Luiz Valério, que tem as informações. Luiz, tem mulheres que acusam o deputado de negação de paternidade, agressão, indução ao aborto. Que história, hein, Luiz? Conta pra gente quem é esse deputado. Pois é, boa tarde aos amigos do Resumo, boa tarde a todos do BNC Amazonas. Esse deputado é Francisco Mozart, o Chico Mozart. Ele tem uns problemas aí com relacionamentos de ordem pessoal, mas que se tornaram públicos por conta da sua condição de deputado. São pelo menos 9 mulheres que dizem ter tido filhos com ele e boa parte delas, pelo menos 5 nós localizamos, e que dizem que ele se recusou durante muito tempo a reconhecer a paternidade dos filhos e mais, a pagar a pensão, o que é muito grave, né? Qualquer cidadão comum não paga pensão, vai ser penalizado. Pois é, o deputado Chico Mozart, como ele é conhecido, ele se negou a pagar a pensão, ia reconhecer a paternidade. Uma das mães foi para o Facebook, postou lá uma cobrança: você tem que reconhecer o seu filho. E isso gerou um movimento em cadeia que fez com que outras mulheres se manifestassem. Elas se juntaram num grupo de WhatsApp e começaram a trocar informações exatamente sobre a situação de cada uma delas. Quanto filhos de 9 anos, filhos de 5 anos, filhos recém-nascidos, publicitária, vendedora, enfim, enfermeira, toda essa gama de pessoas envolvidas nessa trama que deveria ser privada e ficou sendo pública, se tornou pública, porque nós estamos falando de um deputado estadual. O que é que agravou a situação? Alguns dos relatos dão conta de que o deputado Chico Mozart teria agredido algumas das mães, dão conta de que ele teria induzido algumas mães ao aborto, pagando dinheiro, oferecendo dinheiro. Enfim, é uma trama intricada, além de vazamento de imagens íntimas dessas mulheres nas redes sociais, como chantagem para fazê-las parar de pedir o reconhecimento da paternidade. Tudo isso nós empacotamos nessa matéria de hoje com áudios, com entrevistas, mostrando, deixando claro que o deputado Chico Mozart tem um caso muito sério a resolver, ou muitos casos sérios a resolver, que é a questão das pensões alimentícias e do reconhecimento de paternidade, além dos boletins de ocorrência que foram registrados, alegando que ele agrediu ou ameaçou algumas das mães dos seus filhos, meu caro Jordano.
Luiz, agora a gente continua em Roraima, mas você está participando de uma feira de negócios aí no estado de Roraima, inclusive tem live no Facebook do BNC Roraima também, essa live simultânea, entre BNC Amazonas e BNC Roraima. Conta pra gente aí quanto movimenta na economia, qual a importância dessa feira para ir para o estado de Roraima? Nós estamos participando, não eu, Luiz Valério, mas nós, BNC Amazonas, BNC Roraima. A feira, na verdade, começa amanhã. Amanhã começa a 15ª Expo Serviços, a feira, maior feira, mais longeva feira de negócios do estado de Roraima. Como a gente não tem muito tempo, mas eu queria colocar uma pessoa para falar rapidinho aqui, que é o Nirval. O Nirval, ele promove eventos. A gente tem um minuto, Nirval, para tu explicar o que é ao vivo no Facebook, o que é a Expo Serviços, da qual nós do BNC Roraima e BNC Amazonas vamos estar participando a partir de amanhã. Boa noite. Boa noite, Valério. A Expo Serviço é uma feira, né, para as empresas prestadoras de serviço no estado de Roraima. O evento empresarial dessa natureza, que tem maior tempo de existência, são 15 anos de realização. Esse ano nós estamos aqui na Praça Fábio Paracate com 61 empresas, né? Vem subindo as pessoas, a procura muito grande, e de diversos segmentos, de internet de fibra ótica, site de correspondência de informação, na área de educação, na área de decoração de eventos, plano de saúde, ou seja, há um mix muito grande de ofertas, né, e de empresas participando, que estão transformando o evento numa mobilização, né, como é que eu vou dizer assim, um verdadeiro show de oportunidades. Muitos negócios todos os anos. Negócios já antes do evento acontecer, né? E as empresas estão todas preparando uma série de promoções para serem apresentadas ao público ao longo desses 3 dias. Sábado e domingo. Isso, sexta, sábado e domingo, das 17 às 23 horas. Então esse foi o Nirval Queiroz falando conosco, explicando um pouco sobre a feira. Eu estou aqui exatamente no espaço onde 61 empresas vão estar participando, como ele disse, dos mais diversos segmentos, e nós, do BNC Roraima, BNC Amazonas, vamos estar presentes com um stand carinhosamente preparado pelo Nirval para a nossa empresa de comunicação, meu caro Jordano. Tá certo, então. Obrigado, Luiz Valério, pelas informações do BNC Roraima. A gente se encontra amanhã, viu? Boa noite. Boa noite, um abraço. Portanto, aí você de Roraima, muito obrigado pela audiência, bncroraima.com.br. A gente antes aproveita também para agradecer a você pela audiência. A gente tem gente conectado aqui, né? O Thiago Freire, o Kilson Alves. Boa noite, Kilson, para você também. Obrigado pela companhia. Compartilhe com seus amigos essa live para que todo mundo fique bem informado, né? A Flaíse Viana, a Rosine Carvalho, Chagas Tardelli, o Delson Pinheiro, a Luzia Almeida e o Thiago Xíchero. Gente, muito obrigado pela audiência. Continue com a gente para que todo mundo fique bem informado. Compartilhe essa live também. E muito obrigado pela sintonia e pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Vamos falar agora sobre uma boa notícia, né? O governo anunciou aí que vai conceder anistia e de multas para ICMS, PVA e outros impostos também que estão inclusos nesse pacote. Esse anúncio foi feito hoje pelo governo do Amazonas. Segundo a Cefaz, o programa pretende arrecadar aí 80 milhões aí com essas anistias, porque tem gente que quer dívida e o governo quer arrecadar. Então, a intenção é facilitar a vida de quem está em débito com o fisco estadual e aí aumentar a receita do Estado. Os detalhes todos em bncamazonas.com.br. Agora a gente vai falar de política, porque hoje de manhã ocorreu uma audiência uma audiência pública do Senado Federal para falar sobre as novas taxas da SUFRAMA. A senadora Vanessa Graziotin é a relatora da medida provisória e veio ouvir os empresários, veio ouvir a classe política do Amazonas, só que a audiência pública foi marcada justamente pela ausência de parlamentares. Dos 24 deputados, apenas 10 participaram dessa sessão lá na Assembleia Legislativa, incluindo o presidente Davi Almeida. Apesar de... teve críticas também, o deputado Sinésio Campos fez críticas à atuação da bancada da Amazônia em Brasília, e segundo ele, não há a atuação, palavras dele, tá? Patética, essa foi a frase que o Sinésio qualificou para a atuação da bancada da Amazônia. Ele pediu mais representatividade, inclusive para mais ações via SUFRAMA também. Apesar de tudo isso, a senadora Vanessa Graziotin disse que espera entregar ainda esse mês o relatório e vamos ver qual foi outras informações que ela traz para a gente, mas ela disse que entrega esse relatório ainda esse mês e pretende, inclusive, negociar com o governo Temer, a qual ela faz oposição. Vamos ver.
Então, a ideia é o relatório ficar pronto a partir do dia 25, 26 desse mês de abril. Não é? A medida provisória, ela caduca, ela tem o seu prazo extinto no dia 29 de maio. Então, a minha ideia é apresentar um relatório um mês antes, não é, do fim da vigência da medida, para que haja tempo suficiente de Câmara e Senado, os plenários das duas casas, analisarem, não é, a matéria. E quando apresentarmos o relatório, estamos em conversação com os governadores, já solicitamos a audiência com o presidente Temer. A ideia é ir ao presidente Temer, parlamentares todos, representantes das assembleias, os governadores, para garantir o compromisso de que não haverá veto àquilo tudo que nós aprovarmos no Congresso Nacional. E é bom ter claro também que, apesar da medida provisória tratar de uma questão, existem emendas delicadas, emendas muito delicadas, como aquela que onera o setor de bebidas. Não é? Então, essas emendas, obviamente, não receberão parecer favorável, mas em outros momentos isso aconteceu também e eles resgataram no plenário da Câmara essas medidas contrárias à Zona Franca. Na época saíram derrotados, espero que agora não façam a mesma coisa. Portanto, está aí a fala da senadora Vanessa Graziotin, mas apesar de... a gente falava que a medida recebeu críticas, né? Recebeu críticas pesadas do setor do comércio, né? Segundo o representante da Associação dos Comerciantes do Amazonas, essas novas taxas vão trazer aí mais... vai impactar de maneira negativa o comércio da cidade de Manaus. Tem vídeo, inclusive, aqui você acompanha em bncamazonas.com.br a repercussão dessa audiência pública hoje na Assembleia Legislativa que ocorreu aqui em Manaus, né? Agora, a gente, antes de mudar para o imediato, a gente vai agradecer a audiência, né? Tem mais gente assistindo a gente. O Pedro Magno, obrigado pela companhia, Pedro. O Ricardo Silva também, a Alieide Trindade também. Gente, muito obrigado pela audiência. A gente pede que você curta e compartilhe aí para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia. Agora, notícias de polícia e cidades. Vamos falar de imediatoonline.com.br, porque esses reparos... Ontem foi o caos, né? O Israel Conte estava aqui com a gente, né? A gente fez um panorama aí dessa situação toda, uma cratera se abriu ontem na Avenida Torquato Tapajós e o prazo era hoje meio-dia, o prazo que a prefeitura tinha dado, né? Só que já passam das 6 horas da tarde e até agora nada. E aí você vê aí, o Imediato Online traz justamente esses atrasos e a gente vai conferir no Waze como é que está a situação agora, né? Vamos ver se a gente consegue colocar no Waze, olha só, ainda tem a interdição, né? Nessa interdição, vamos ver se a gente consegue mostrar isso, bem aqui, a interdição acontece bem aqui. 7 quilômetros é a máxima que o motorista consegue trafegar lá na região. Tem a alternativa para você sair desse trânsito, fugir da Torquato Tapajós, é seguir na Avenida da Professor Newton Lins. Mas tem tráfego também de 18 km, está fluindo, né? Apesar de lento, está fluindo já na região ali do Parque 10 e também tem trânsito ruim já chegando na Faculdade de Newton Lins, né? Qual o trânsito por lá? Vamos lá, 24 km, mas está laranja, é aquele trânsito lento, chatinho, só que você passa a primeira, segunda, terceira e não consegue avançar muito, mas é nesses dois pontos. De quem segue para a zona norte da cidade, o trânsito fica melhor por lá. Agora, trânsito na Avenida José Lindoso, a Avenida das Torres, 11 quilômetros no sentido de quem vai para a Cidade Nova, trânsito complicado também nessa região. A gente pede você, motorista, paciência. Enquanto não se resolver essa situação toda da Torquato Tapajós, ainda vai ter muito problema e desencadeia uma série de engarrafamentos ao longo da cidade, né? E vamos cobrar a prefeitura, né? A prefeitura tem que resolver isso, né? Senão a vida do manauara fica ainda mais difícil, né? Vamos voltar para imediatoonline.com.br para falar sobre o atropelamento que aconteceu ontem no terminal da Cachoeirinha. O detalhe, esse ônibus da Via Verde atropelou uma senhora dentro do terminal. A gente sabe que tem uma limitação aí de 20 km por hora dentro dos terminais. E pela imagem que a gente mostra aqui no imediatoonline.com.br, com certeza esse motorista trafegava além dessa velocidade. É preciso ter fiscalização, a prefeitura, o SMTU precisa se manifestar sobre isso e os detalhes todos em imediatoonline.com.br. Vamos mudar de assunto, mas ainda falando de polícia e cidades, porque a polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do envelope vazio. Como é que funcionava esse golpe? Eles vendiam, as pessoas querem vender as coisas, usam a internet, enfim, outros meios para vender algum tipo de material. A pessoa disse que ia comprar. Eu compro o teu material, eu compro o teu produto. Só que o que eles faziam? Colocavam o envelope vazio, descontavam no banco, a pessoa acreditava
que a pessoa tinha depositado no banco, né, o valor, a quantia desse determinado produto, e o que acontecia? Na verdade, eles não depositavam o dinheiro. Diziam que estavam com pressa, pegavam esse produto com a vítima, e no dia seguinte, quando a vítima ia no banco, ou então ia ver no extrato da conta, não estava lá, né? A Keldimar Áviles foi lá, na apresentação a polícia fez a apresentação desses criminosos. A Keldimar Áviles foi lá, e você confere em imediatoonline.com.br todas as informações do Imediato Online, seu portal de notícias, seu portal de cidades e polícia, né? Agora vamos falar de hashtag Toadas. A gente já, desde o início da semana, a gente está convidando você a participar aí do hashtag Toadas de sábado, a partir do meio-dia. A gente vai falar sobre... o hashtag traz aí Arlindo Júnior e Davi Assayag, dois grandes ícones do boi bumbá caprichoso. Essa é a casa, o Zero Grau, né? 092, lá no Veralves. Então, você acessa aí bncamazonas.com.br para saber como faz para comprar seu ingresso. E tá se esgotando, hein? Corra, adquira seu ingresso para curtir essa grande festa de boi bumbá, de resgate da nossa toada, da cultura popular do nosso estado, que é o boi bumbá. Então, já fica o convite para você. A gente encerra o resumo de hoje, primeiro agradecendo pelo carinho da sua audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. A gente volta amanhã no mesmo horário e a gente espera aqui, viu? A partir de 6h30 da tarde. Muito obrigado. BNC, você precisa saber. Olá! Para investir em infraestrutura, o governo de Roraima teve que negociar dívidas da gestão passada que não prestou conta de recursos federais. Agora, já foram investidos mais de 30 milhões de reais na recuperação de pontes e estradas. Na região sul, os 65 quilômetros da BR-210, entre Novo Paraíso e São João da Baliza, estão recebendo asfalto de qualidade. O pessoal sofreu muito sem esse asfalto. Agora tá muito bom, porque antigamente ou era na poeira ou era na lama. Em Caroebe, o asfaltamento de 10 quilômetros da Vicinal 5 viabiliza o escoamento da produção de banana e beneficia 150 famílias da região. Há 34 anos a gente puxava banana aqui numa carrocinha 3, 4 quilômetros de a pé. É uma façanha a gente já ter esses 10 quilômetros de asfalto. Por lá, o governo também está reconstruindo a ponte sobre o rio Jatapuzinho na Vicinal 34. Isso é Roraima em ação. Governo de Roraima. A vontade faz acontecer. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.